Dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vocês estão bem? Bom dia, começamos, pontualmente às 6 horas, como todo dia. Sentamos aqui para ouvir um pouco da palavra de Deus. Estava aqui meditando. Falei, Deus, não me deixa perder a hora. Tava aqui sentada lendo a Bíblia. Falei, meu Deus do céu. Meu Pai amado. Hoje a gente vai escutar um pouquinho do papai, hein? Hoje a gente vai ouvir. Aqui, ó, vamos orar, vamos segurar na mão umas das outras, porque a palavra hoje, Santo Deus. Vocês sabem que a palavra de hoje, ela foi entregue ontem, assim que eu terminei a live, tava aqui em casa, tomando café, conversando com o Rafa, daqui a pouco veio a palavra. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar meditando nessa palavra o dia inteiro. Aí a palavra vinha e voltava. Aí eu falei, Deus, é isso mesmo, Pai? É essa palavra mesmo? E aí vinha e voltava. Aí agora de manhã já acordei apanhando. Já acordei dando uma sapecada já. Eu tô bem, tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Mas essa palavra falou muito comigo, viu? Falou bastante, assim. E é uma palavra que às vezes a gente não quer ouvir. Às vezes a gente, como mulher, não quer ouvir essa palavra. Porque a gente tem um fatorzinho acelerador dentro de nós. Nós temos um fatorzinho que faz assim, zzz, a gente tem ali, ó. A gente tem, parece que a gente, ao invés de a gente vir com uma hélice só, a gente vem com 4. A gente tem um fator que é muito acelerador. Então, olha que lindo, falando... Então, hoje essa palavra, ela às vezes vem de encontro, de verdade, com as nossas vontades. Essa palavra vem para colocar a gente no prumo. E eu tava falando, secando meu cabelo e falando com o Senhor. É engraçado, né, Pai? Porque a gente pede pro Senhor falar pra gente o que a gente tem que fazer. E às vezes a gente acha que aquilo que o Senhor vai falar é o que a gente quer ouvir. Mas que bom que o Senhor trouxe essa palavra pra gente, porque se a gente fizer o que a gente quer fazer, a gente não vai chegar onde tem que chegar. Então, obrigado por essa palavra que mesmo não querendo ouvi-la ou não querendo pregá-la, é isso que a gente precisa ouvir hoje. Então eu falei, que bom que o Senhor não fala o que a gente quer. Que bom, ótimo, que bom, porque se a gente estiver condicionando a palavra de Deus aquilo que a gente quer, a gente vai ter problema. E depois a gente não vai poder chamar e responsabilizar. Chamar a gente pode. A gente não vai poder ficar falando, ai, Pai, por que o Senhor fez isso? Não, quem fez isso fomos nós. Quem fez o que a gente quis fazer foi a gente. Gente, essa palavra vem... Vocês estão preparados? Vocês sentam, prepara, aperta o cinto. Porque essa palavra veio de um jeito que veio quebrando tudo. Vamos orar que hoje eu vou começar por ela. Tá bom? Vamos orar já. Vamos orar, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esse momento. Pai, muito obrigado porque o Senhor sempre traz para nós algo novo, Pai. O Senhor traz o pão de cada dia. O Senhor traz aquilo que para nós é a resposta das nossas orações. Pai, é tão interessante que quando a gente está numa situação que a gente não sabe para onde ir, o que fazer, a gente lembra de Ti, Pai, e pede que o Senhor fale pra gente. Só que às vezes, Pai, o Senhor fala com a gente uma coisa que a gente não quer ouvir. E a gente, por achar que estamos andando com o Pai, que somos filhos, que a gente já sabe fazer as coisas e que a gente já tem aval para fazer qualquer coisa. Mas a nossa dependência em Ti, Pai, é diária e é para sempre. A nossa dependência em Ti, Pai, é para toda e qualquer coisa. E a nossa dependência em Ti, Pai, é para que a gente volte e escute a Tua palavra como é a Tua palavra. Pai, como a nossa carne é tendenciosa a querer nos levar a lugares, a pessoas, a situações que às vezes nem foi o Senhor que pediu. Todavia, a Tua palavra, ela nos orienta diariamente a mudarmos a rota.
E Pai, que bom que o Senhor trouxe para nós hoje uma mudança que começa dentro da nossa casa, que começa dentro da nossa família, dentro dos nossos negócios, seja onde for, a Tua palavra sempre prevalecerá. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é a verdade hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra? A gente vai ler ela em 2 momentos, tá? Mas, se vocês quiserem colocar, coloquem primeiro aí, por gentileza, Gênesis, o acento é no primeiro G, tá? No primeiro E. Gênesis 16, do 1 até o 8. Gênesis 16, do 1 ao 8. Obrigada, Andressa. Vou fixar o comentário aqui. Perfeito. Só que antes da gente ler essa passagem, deixa aqui essa passagem porque ela que vai ser a base da nossa live aqui. Antes disso, eu vou ler para vocês quiserem acompanhar também, Gênesis 15, do 2 ao 5. Então, primeiro vai ser Gênesis, não precisa nem colocar aqui, tá? Só vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês ou marcarem no caderno para depois vocês voltarem lendo. Primeiro eu vou ler com vocês Gênesis 15, do 2 ao 5. Nos ajuda, Pai, no dia de hoje. O papai tá bravo hoje. Vamos lá. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que o possuo é Eliezer, de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão tinha uma promessa de que ele seria pai de multidões. Quando o Senhor entregou essa promessa para ele, ele achou que o herdeiro seria Eliezer, que ele tinha que tinha na casa dele. Porque ele falou: ó, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Quando o Senhor falou para ele: olha, você vai multiplicar, você vai ser pai de multidões, você vai ter muitas coisas. Ele falou: poxa, mas eu não tenho nenhum filho. Como que eu vou ser? Já de idade avançada, sua esposa com idade avançada. Falou: então eu acho que o herdeiro que o Senhor tem para mim é Eliezer, que mora em casa, que tem ali o servo. O Senhor falou para ele: não. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Diz para ele: não é esse. Seu herdeiro não será esse. Primeira pergunta valendo. Para quem era a promessa? A promessa era para quem? Para Abrão. O Senhor falou com quem? Abrão. A resposta era para quem? Abrão. Quem seria o pai de multidão? Abrão. Ok? O Senhor falou com ele, explicou para ele o que ia acontecer. Corta para Gênesis 16. Que é esse aqui do texto que está aqui, 16, 1 a 8. Então, primeira parte que a gente precisa entender é que existia uma promessa liberada sobre alguém da parte de Deus. Existia uma promessa liberada sobre Abraão, que ele seria pai de multidões, que ele não tinha probabilidade alguma naquele momento que ele recebeu a promessa disso acontecer. Idade avançada, situação, só tinha ali um servo que trabalhava. Então esse era o caso. Corta pro capítulo 16, do 1 ao 8. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela.
Sarai sabia da promessa de Abrão e foi dar um jeito de resolver. Sarai sabia que aconteceria algo, que ouviu, que sabia que Abrão tinha escutado a voz do próprio Deus. E ela correu para ajudar Abrão. O que ela fez? Deu a própria serva dela para deitar com o marido. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Agora que Agar estava gerando um filho de Abrão, começou a olhar para Sarai, quem está carregando o filho sou eu, né? Então Sarai, que era esposa de Abrão, disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Gente, vamos lá. Por partes. Abrão tinha uma promessa que o Senhor entregou. Que ele seria pai de multidões. Que ele teria descendência. Sarai ouviu, ficou sabendo e quis dar um jeito. Quis arrumar uma forma da promessa na vida do marido dela se cumprir. Entende? Arrumou uma forma de dar um jeito na promessa. Vou dar um jeito. Colocou a serva para deitar com o marido. Porque achou que era dessa forma que a promessa se cumpriria. Deu um jeito. Vou pegar a serva mais jovem, eu não posso gerar, então vai acontecer desse jeito. O que aconteceu? Depois que Agar se viu grávida, ela começou a se rebelar contra a senhora dela, porque ela achou, agora eu tô grávida do Abrão, não tenho que cumprir ordens, não. Mas Sarai ainda era a senhora dela. Começou a maltratá-la. Aí ela começa a maltratar uma mulher que carrega também o filho, que é filho do seu próprio marido. Que faz parte também de uma promessa. Porque agora que ela colocou a mulher ali e Abrão se deitou com ela, e agora ela carrega um filho do homem que tem uma promessa, ela tá maltratando a própria promessa. Então, olha como é um desafio. Olha como às vezes a promessa vem para uma pessoa e a gente quer encabeçar aquela promessa a ponto de decidir tudo pela promessa. Foi Abraão que decidiu se deitar com Agar? Porque se fosse ele ia ter que assumir a responsabilidade de ter feito aquilo e ele ia ter que estar direcionado por Deus. Porque quem ouviu a voz de Deus foi ele. Agora ele ouviu a voz de Deus e Sarai saiu para decidir aquilo que ele ouviu. A ponto de colocar Agar numa situação que ela foi colocada naquela situação realmente. E aqui para mim, quando veio essa mensagem, quando veio essa palavra,
foram muitos os desdobramentos, que eu disse pra vocês, foi ontem de manhã que essa palavra chegou pra mim, então eu fiquei o dia inteiro tendo que digerir ela. À noite, antes de deitar, agora de manhã. E aí, o que a gente precisa pensar e avaliar é o quanto, muitas vezes, a nossa decisão, a nossa ansiedade, o nosso emocional aflorado interfere nas promessas da vida dos outros. Tem coisas que Deus prometeu para outras pessoas que a gente não tem paciência de esperar o tempo da pessoa aprender com Deus. Tem coisas que a gente quer facilitar, só que você precisou passar para aprender. Por que na hora do outro você quer minimizar o dano? A gente pega algo que a gente ouviu, que a gente percebeu, e a gente quer decidir. A questão é que, essa pergunta que a Vanessa trouxe é isso. O quanto nós, mulheres, influenciamos as decisões dos nossos maridos. A gente não tira a responsabilidade do outro. Mas e a nossa responsabilidade? Quando a Bíblia diz nos 10 mandamentos, em Gênesis 20, não adulterarás, não adulterarás para todo mundo. Se o nosso cônjuge adulterar, ele está pecando. Só que se nós levarmos alguém a adulterar, nós também estamos pecando. O pecado do outro não minimiza o nosso pecado. Você pode sim estar fazendo as coisas como tem que ser feito. Estar seguindo aquilo que o Senhor te orientou e o outro deslizar. É um pecado dele. Ele vai ter que confessar, admitir. Só que muitas vezes somos nós que facilitamos o outro a pecar. E muitas vezes nós sabemos que estamos fazendo isso. Só que por falta de controle das nossas próprias emoções, a gente não consegue parar de fazer isso. E aí a gente tira uma responsabilidade do outro que genuinamente ouviu a voz de Deus, e a gente põe essa responsabilidade sobre nós, e depois a gente reclama que a gente está cansada. A gente fala que a gente não aguenta mais, mas toda vez que eu falei pra você segurar na cadeira, né? E eu também tô segurando aqui. Porque essa palavra pra nós não tá sendo fácil. Toda vez que o nosso marido diz vamos segurar, a gente não segura. A gente diz que quer algo, mas a gente acaba colocando o carro na frente dos bois. A gente diz que quer algo até as 10 da manhã, a hora que é meio-dia a gente mudou de ideia. Então, é uma linha muito tênue o que a gente quer fazer e o que a gente tem que fazer. Às vezes ela até se funde, porque às vezes a nossa vontade é a vontade de Deus, mas não é agora. A nossa vontade, às vezes, realmente está refletindo a vontade de Deus, mas é o tempo que a gente quer fazer isso. Que Abraão ia ser pai era fato, mas não ia ser... Era aquela hora que ele ia ser pai. Como estava demorando, é como se a gente passasse na frente de Deus e decidisse por todos. E depois a gente reclama que tá pesado. O que ela fez quando a moça começou a desprezar ela? Foi reclamar com Abraão. Primeira coisa. A serva começou a me desprezar. Aí aonde ela foi? Ouvi da boca do marido que ela continuava sendo senhora. Ela não sabia disso? Que ela continuava sendo senhora? Ela teve que ouvir de Abraão, que antes era Abraão ainda, ela teve que ouvir dele que ela que fizesse o que ela quisesse. Aliás, como ela já tinha feito. Olha que difícil, gente, pra nós ter que escutar isso. Ela não começou fazendo o que ela queria? Amanda, mas eu sei, gente, nós somos iguais. Eu sei. Ela agiu como talvez eu e você agiria. Por isso que tá doendo ouvir. Ela agiu. Ela fez o que ela achou que tinha que fazer. Esperar aquele tempo para ela já tinha sido suficiente. Foi ela que colocou prazo na promessa. Não foi Deus. Somos eu e você que colocamos data para a promessa.
Quando Deus põe data para a promessa, Ele cumpre. Quando o profeta diz para a mulher, daqui no próximo ano, nesse mesmo tempo, dar à luz a um filho, ele estava falando pela promessa, por algo inspirado pelo próprio Deus. Quando ele diz para ela, daqui um ano, nesse mesmo tempo, daqui um ano, né? Nesse mesmo tempo, tu terás um filho nos braços. Cumpriu. Agora Deus falou pro nosso marido, vai ser, eu vou te dar aí você fala, vai ser janeiro. Vai ser janeiro. Ao invés da gente se envolver na promessa do outro, vamos se envolver na nossa promessa. Ao invés de se envolver na promessa de Abrão, vamos se envolver na nossa promessa. Será que a pergunta não é, Senhor, serei eu a mulher que gerarei filhos para Abrão? Senhor, eu creio que eu tenho capacidade de fazer isso se o Senhor achar que eu posso. Eu creio que a minha idade avançada, que no caso dela era isso, eu creio que as impossibilidades, eu creio que embora eu tenha servas mais jovens que eu tenha outras possibilidades, que eu possa pegar realmente o servo que está na minha casa, que eu possa trazer pessoas de outro lugar, servas de outro lugar para... Será, Pai, que não sou eu a pessoa que vai gerar esses filhos para ele? Sou eu que estou aqui, Pai. Se for, Pai, confirma para mim se sou eu a pessoa que vai trazer essa geração. Se eu serei a mãe de multidões ou se é só ele mesmo, Pai, ele que vai ter vários filhos e eu só vou acompanhar, ajudar a cuidar. A gente tem que se envolver na nossa promessa. Porque se nós estamos envolvidos na promessa do outro, nós podemos precipitar a promessa do outro e não cuidar da nossa promessa. O que o Senhor prometeu para mim e para você? Porque às vezes se envolver na promessa é você não querer. Eu vou falar, tá bom? É pra falar? Às vezes fazer Agar deitar, figuradamente, tá? Figuradamente. Às vezes fazer Agar deitar com o marido é porque nós não queremos deitar. Às vezes fazer alguém se envolver com uma promessa precipitada é porque eu e você não queremos nos envolver com a nossa promessa. É mais fácil colocar alguém numa situação daquela do que você e eu ter que passar pela nossa situação. A gente faz o maior sacrifício e quer apresentar para Deus como se fosse algo que ele tivesse pedido. E ele fala, mas não pedi isso para você? Ah, mas veja bem, porque agora o anjo foi lá falar com Agar, lá no meio do deserto. Prometeu um monte de coisa boa para ela, mandou ela voltar. Se envolvemos na promessa do outro. Envolvemos outras pessoas na promessa do outro. Fazemos um monte de coisa, ao invés de se envolver com a nossa. Ao invés de buscar aquilo que o Senhor tem para nós. A gente quer que o marido tome decisão, mas a gente não quer ser sábia. A gente quer que eles sejam sacerdotes no lar. Mas quem está sendo sacerdote o tempo todo somos nós. A gente quer tanta coisa, só que a nossa parte mesmo é o mais difícil de fazer. Então, é um processo de se envolver com a própria promessa. E é uma coisa que a gente precisa tomar tanto cuidado, por quê? Porque quando a gente está fazendo o que é nosso, todo o resto dá certo. Todo o resto dá certo. Quando a gente está fazendo aquilo que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida, as outras coisas, elas são acrescentadas. Por isso que é uma batalha tão grande da carne e do mundo espiritual para a gente não ficar no nosso lugar. Uma decisão tomada dessa forma gera as consequências inimagináveis. Uma separação, uma divisão.
Depois que veio Isaac, que era o filho da promessa. Ele veio, como o Senhor falou que ele viria. Mas antes teve que vir Ismael, né? Ismael, o nome do filho que Agar gerava. O Senhor deu o nome para ele, não é isso? Acho que é isso. Você está grávida e terá um filho e dará o nome de Ismael. Antes de Ismael, antes de Isaac, veio Ismael. Por quê? Porque Sarai se precipitou. Ela quis. O filho da promessa viria de qualquer jeito. Lá no 21 diz: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Isso no capítulo 21. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. O filho veio. Na hora o quê? Na hora da promessa de Deus. Fala aqui, ó. Na época fixada por Deus em sua promessa. A promessa de Deus não volta vazia. Era a promessa de Deus. Precisava de tudo esse emaranhado aqui da vida? Porque não sei o que, vai largar, eu sei o que, ela tá me desprezando, eu vou mandar ela embora, ela vai pro deserto. Vai pro deserto de novo. O anjo tinha que aparecer para salvar Agar. Que a Sara mandava ela embora toda hora. Mandou embora, depois mandou embora de novo. Acho que mandou embora ela 2 vezes, porque outra vez acho que ela foi com o menino. É isso, gente. Deus continua prometendo um filho para Abraão, mesmo depois de ele ter tido Ismael. Mesmo depois, é que essa história ela é tão incrível que eu tenho vontade de ler ela inteira. Porque a promessa de Deus era tão real, que mesmo depois de ele ter tido Ismael, o Senhor falou: Deus promete um filho a Abraão. Eu já tinha prometido. Teve que prometer de novo. Prometeu. Cumpriu. Então, o que eu queria que a gente meditasse hoje, nessa manhã, né? Que o Senhor Deus trouxe para nós, que o Pai trouxe para nós. Essa questão da gente não se envolver na promessa que não é nossa. Na hora certa, a gente vai ser envolvido. Até que aconteça, a gente precisa cuidar daquilo que a mulher sábia cuidaria. Cuidar das coisas, cuidar da família, observar a casa, negociar, porque a mulher sábia negocia, né? Ela negocia as coisas, ela ajuda a comprar, ela acorda cedo, ela distribui tarefas para os colaboradores, para as servas. Esse aí é o papel da mulher sábia. Aqui não fala, a gente também não pode conjecturar, mas eu vou conjecturar só um pouquinho. Quem que tinha que estar preocupado com a promessa, gente? Será que Abraão estava preocupado com a promessa ou ele estava confiante na promessa? Quem que tinha que estar preocupado com a promessa? Quem? Quem tem que estar preocupado com a promessa é quem recebeu a promessa. Você descansa. Não levanta da cama para fazer uma estratégia para alguém. Que na verdade quem recebeu foi a pessoa. Mas a pessoa não se mexeu. Deus vai cobrar. Mas a pessoa não acreditou. O problema dela com Deus. Mas você vai refletir em mim. Aí você comunica alguma coisa do tipo: olha, eu acho que isso aqui a gente vai acabar sendo impactado. Embora você não tá preocupado, enfim, mas a gente vai ser impactado. Mas eu não vou decidir por você. E volta pro seu lugar. Ali é que é algo complexo, mas ali, e simples ao mesmo tempo, qual que era o papel de Sara nesse desenho? Vamos lá, qual que deveria ser a preocupação dela? A parte dela.
Vamos ser bem sinceros aqui que nós estamos entre adultas? Deitar com Abraão. A única preocupação dela deveria ser essa. Deus falou que vai dar um filho pro meu marido, pois vai dar mesmo. Mas o que ela estava preocupada? Com a idade? O que ela estava preocupada? Com aquilo que ela não conseguia, que ela achava que não era possível. Ela estava mais preocupada com aquilo que para ela era impossibilidade do que com a promessa. Ela pensou em tudo, menos em fazer o que ela tinha que fazer lá, né? Ah, mas eu sou de... Mas o senhor falou que ela era de idade, que ela não ia ter. O que a gente tem que fazer, gente? A nossa parte. Ah, mas eu não vou poder. Mas nem tentou. Ela pensou em tudo. Pegar a serva, pegar não sei o quê. Abraão fez só uma pergunta para Deus, se seria... Uma pergunta não, ele só falou para Deus que seria Eliezer. E o Senhor falou, não vai ser ele. Vai ser um filho seu. A única dúvida que ele tinha, ele já foi sanada. Ele não perguntou lá, mas vai ser com quem? Vai ser a Sara, vai conseguir? Mas e aí? A única dúvida era se era um filho dele ou se era o filho de alguém da casa dele. Não, é um filho teu, ponto. Sarai, muito esperta, falou, comigo que não vai ser. Vai ser com a novinha aqui, ó. Tô conjecturando, gente. Comigo que não vai ser. Esse projeto aí comigo, vou trazer uma pessoa de fora pra ajudar ele a fazer isso aí. Ah, disse pra mim que eu vou... Eu não. Eu tô, ó, saindo fora. Ah, falou pra mim que eu preciso ajudar em casa no sentido de cuidar das coisas. Eu não. Já contratei um monte de gente pra ficar lá. Ah, disse que eu... Ah, não. Não. Eu que eu vou fazer. Eu vou colocar outra pessoa pra fazer. A gente sai do lugar que a gente tem que estar. E quer colocar a gente envolvido em coisas que é pra gente. A preocupação dela deveria ser deitar com seu marido. O que ela fez foi pegar uma serva e colocar a serva com o seu marido. Começou a dar errado o que ela achava que tinha dado certo. Por quê? Percebeu que estava grávida. E o que Abraão continuou? Não é comigo, não. É com você. Ela é sua serva. Se você quiser, faz o que você achar melhor. Não quero problemas com você, minha senhora. Não, minha senhora, você, ó, tem todo o meu coração aqui, ó. Pode fazer o que você quiser. Ah, então manda embora. Vai pro deserto. Carregando um filho dele no ventre, foi pro deserto. Mandado embora. Antes, porém, não podemos deixar de esquecer que foi muito maltratada, né? Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. Ela foi embora. Foi tanto, ela maltratou tanto que a moça fugiu grávida. Que até o anjo teve que encontrar para conversar. O anjo teve que acolher. Por quê? Porque o que era para fazer ela não fez. Criou problema para todo mundo, até pro anjo. Então, aquilo que eu e você temos que fazer é a gente. A promessa, a gente ajuda o outro a cumprir a promessa fazendo a nossa parte. Não fazendo esquemas. Não fazendo os desenhos. Qual que é a minha e a sua parte naquilo que Deus prometeu para os nossos? Qual que é a minha e a sua parte naquilo que Deus tem promessa para os nossos filhos?
Deus promete pro seu filho, pro meu filho, que vai ser algo, que vai ser profeta, que vai ser pastor, e você já foi buscar um país para ele ir. Ou foi dizer para ele que ele não vai sair de casa. Ou vai dizer para ele que ele não vai ser. A promessa na vida do outro se cumpre quando a gente está no nosso lugar. Senão a gente atrapalha a promessa. Na verdade, a promessa na vida de Abraão se cumpriu como tinha que ser. O problema foi para Saraí. O problema foi dela. Ele continuou vivendo a vida dele. Teve participação? Se deixou levar? Se deixou levar. Ouviu também um monte? Ouviu. Teve que ouvir. Mas quem sofreu o maior dano? Foi ele. Será que foi ele mesmo que sofreu o maior dano? Então, a nossa parte na promessa do outro é ficar no lugar que a gente tem que ficar. É ficar onde a gente tem que ficar. Porque a gente quer ficar na onde a gente não tem que ficar. O papel dela era acreditar na promessa na vida do marido dela e se deitar com ele. Isso é nítido. Mas porque ela colocou prazo nela e prazo na promessa, ela não conseguiu fazer isso. Gente, tá travada aí ou não? Tá tudo bem, né? Entendem? Ah, Deus mandou, falou que o meu marido vai ser tal coisa, tal coisa. Deus vai entregar o resto da promessa, calma. Às vezes vai usar você para entregar. Mas não é porque você entregou a resposta que a promessa passou a ser sua. Volta pro seu lugar. Não queira carregar promessas que não são suas. Porque promessas dos outros nas suas costas pesam demais. Promessa do outro pra gente não é o peso da nossa que a gente consegue carregar. Abraão conseguia carregar a promessa que Deus deu pra ele, Sara não. A dele não. Ela tinha que carregar a dela. Porque quando ela tentou resolver a situação dele, ela trouxe problema pra ela. E ele continuou falando, mas então não era, então vamos esperar. Não é natural que o homem fala, vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar pra ver? E a gente quer o quê? Chinelar. Não, bora, falou, bora. Ele tá falando, espera um pouquinho, tô pensando. A gente coloca prazo até pra pessoa pensar. Tá pensando até que hora? Até que dia você vai pensar? Se Sara tivesse deitado ali, todo dia, ela teria ficado mais leve, mais realizada, até que a promessa se cumprisse. Se ela tivesse se despido e feito o que ela precisava fazer, durante todo esse tempo, ela teria acordado melhor, dormido melhor. Vocês estão entendendo aqui a metáfora do que está acontecendo ou precisa ser clara mais ainda? Vocês estão entendendo como a gente vai vencer algumas guerras também? Como a gente vai ajudar em algumas promessas? Vocês estão entendendo aonde Deus está levando a gente? Vocês estão entendendo que o cumprimento da promessa ela se concretiza no lugar de feminilidade? Tá entendendo que a gente quer lutar batalhas externas e às vezes a gente colocamos a nossa casa em risco, literalmente também, porque a gente não está se sujeitando a algumas coisas que para nós também são boas? Então, entendendo a relação de uma coisa com a outra? De como aquilo que a gente quer vai ser gerado também numa forma que a gente traga para nós a intimidade aflorada? Vocês estão entendendo que todo esse BO que causou poderia ter sido resolvido de uma forma leve? Vocês entenderam o que será que era realmente, embora tudo acontecesse, enfim,
Agar fosse a serva e ele se deixou levar, será que realmente era a serva que ele desejava? Mas ele aceitou, de bate pronto. Só que entende que Sarai estava fugindo da posição dela? Entende que a gente às vezes coloca a nossa casa em risco porque a gente não quer estar na posição que a gente precisa estar? E que isso a gente abomina, mas que isso faz parte de desígnios da palavra de Deus? E que tem instruções para homens e mulheres, e que é pra gente se sujeitar ao homem que teme ao Senhor. Não é pra... mas a gente segue e eles seguem. O homem que é sacerdote, que teme ao Senhor, o homem que foi assentado na frente, na entrada da cidade com os príncipes porque a mulher colocou ele. O homem, ele vai fazer o que Deus mandou. Abraão estava fazendo o que Deus, ele acreditou na promessa. Sara não queria se sujeitar a ele. O que ela fez? Ela sujeitou uma serva a ele. Um homem que estava ouvindo a partir de então, desde então e sempre, que Abraão era um escolhido, a voz de Deus. E muitas vezes nós não queremos se sujeitar em algumas situações e se sujeitar de uma forma bonita, leve, feminina a decisões que os nossos maridos já estão podendo tomar. E eu preciso falar isso pra vocês, porque eu não sei nem se essa live vai ficar salva, gente. Porque eu falei, Deus, tem misericórdia da minha alma. Como está a sua intimidade? Porque a gente não vai vencer as coisas na garganta. E nem muito menos no braço. A gente vai vencer as coisas sendo femininas. Essa sacola pesada, essa bolsa pesada que a gente carrega, porque às vezes a gente também não quer ter aquilo, fazer aquilo que a gente tem que fazer. E como se fosse horrível, quando na verdade é uma bênção. E se tá horrível, tem que consertar, que não veio para ser ruim. Amanda, mas tá alguma coisa errada, vamos consertar. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos jejuar. Porque não é para ser ruim. A promessa nasceria de um momento de concepção, de um momento de intimidade, de amor, de entrega. Mas o que acontece? A gente não quer se despir de nada, né? Não quer se despir do ego, da vaidade, a gente não quer se despir das posições e muito menos se despir. A gente não quer se despir. Quando a gente não está guardando o casamento, a gente aguarda o casamento, Vanessa, em nome de Jesus. Você já ouve essa palavra e guarda no teu coração para que quando você casar, você se sujeite a isso com prazer e amor, porque é maravilhoso. Então você já está na frente, você já está podendo ouvir isso antes de chegar no ponto de dizer, vou chamar Agar. Às vezes a gente põe Agar dentro de casa. Eu falei pra vocês segurarem, né, na cadeira, porque hoje nós ia tomar pedrada. Às vezes a gente põe Agar dentro de casa. Às vezes a gente põe Agar dentro de casa. Às vezes a gente põe a Agar dentro de casa. E finge que não tá vendo nada. Porque na verdade a gente não quer ser a esposa. E depois a gente vai falar, mas você tá vendo agora o que aconteceu? Mas você facilitou. Abraão não foi lá pegar Agar. Não foi lá mexer com a serva de Sarai. Quem trouxe a serva para Abraão foi Sarai. A Bíblia é verdade, ela está escrito aqui que isso que aconteceu. Entendem? Então adianta, vai rápido aí pro casamento, Vanessa. Vai deixando tudo prontinho para você casar.
Tem gente que quer casar também, gente, e quer que seja uma festa de arromba. Casa, depois você faz a festa. Se preocupe em cumprir a promessa. Ah, mas eu quero casar, mas eu não sei o quê. Vai lá e casa. Pede a bênção, pastor, uma terça-feira à tarde, quarta-feira, 3 horas da tarde, vai no cartório, casa, recebe a bênção, segue o jogo. Ah, mas é meu sonho. Então, vamos lá. É o sonho seu, o sonho de Deus. Deus confirmou, pediu para esperar todo esse tempo, esperar passar Natal, Ano Novo, Páscoa, Feliz Dia das Mães. Vamos mexer o doce. Não traga a Agar para dentro da sua casa. Não abra espaço para Agar. Você vai fazer a tua parte e o seu marido será exaltado, fortalecido. Pega o empoderamento que a gente tem, que é maravilhoso, e dá para eles. Recebe aqui um presente. O que é isso aqui? Um empoderamento. Toma seu empoderamento, seja empoderado. Vai virar pai de multidão, glória a Deus e aleluia. Eu vou te ajudar do jeito que eu posso. Que é o jeito que me faz acordar plena também. Entende, gente? Que conversa difícil que a gente tá tendo que ter. Precisaria ser fechada essa conversa. Não podia ser pública assim, ó. Tá entendendo o que Deus tá mandando falar pra nós? Para de pôr Agar dentro da sua casa. Os antigos, né? Um provérbio antigo. Para de dar sopa pro azar. Chama o azar, faz uma sopa, cozinha, senta aqui, começa a dar sopa pro azar. Para de achar que a solução tá lá fora. A solução é você mesma. Essa coisinha linda que Deus fez. Tá condicionada a você, seu marido ser pai de multidões. Entendeu? Tá condicionada a você a promessa do seu marido se cumprir. Porque não tem como um homem se sentir empoderado se ele não puder ter poder dentro da própria casa dele. Aí a gente quer que ele seja empoderado. Mas dentro de casa coloca o marido mais baixo do que tapete. E lá fora, ele é o rei. E aqui dentro, ele é o servo. Mas peraí. Gente, o homem é lógico, tá? Racional. Racional. Aí você arruma, se perfuma, e lá fora, ele é referência. Ele é o bambambam. Bam, bam. Dentro de casa, ele mal chegou, você já dá uma vassoura na mão dele e uma vassourada na cabeça dele. É uma na mão e uma na cabeça. E a gente acha que tá arrasando. Nossa, casa... Tá lá o Abraão só coçando a cabeça. Tipo, eu tenho uma promessa, hein? Aqui, ó. Deus falou comigo, hein? Não brinca comigo não, hein? O meu também, Ana. O meu marido também tá escutando. Eu suando aqui e ele escutando a pregação. Lá. Agora hoje foi treinar, graças a Deus. Um homem... Olha que benção, gente. Ele tá lá escutando, treinando. Deve ter chego aqui, ó. Glória a Deus que no elevador não pegou a live. Ele escutando a pregação. E o marido da Ana também escutando a pregação aqui, Rafael. Chegou. Você tá escutando, Rafael, o que Deus tá falando pra nós? Vocês. Pra você, o que você achou? Bom. Achou bom. É isso. Entendeu? A vassoura pode ser distribuída, Amanda. O que a gente não pode é colocar a situação nisso, entende? A mulher sábia, ela tinha pessoas que ajudavam ela. Colaboradores, você pode ter. Mas às vezes a gente mesmo tendo, a gente quer, ó, meu marido, você que vai fazer. É você. Eu não sei o quê. Hoje eu pego ele.
Hoje eu vou jogar eu vou recolher aquela roupa e ele tá sentado no sofá, eu vou jogar em cima dele. Eu vou jogar do lado com tanta força essa roupa que ele vê que eu tô trabalhando. E ele tá sentado, pensando nos negócios da família, pensando em como vai pagar as contas, pensando em como fazer um novo produto. Mas eu vou jogar essa roupa nele. Aí lá fora tá cheio de Agar. Lá fora tá cheio de Agar, passeando pela tenda. E o Abrão com a promessa. Abrão com a promessa dele lá. Meu filho, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Aí chega em casa, eu tenho uma promessa. Ele vai pra rua, ele tem uma promessa. A promessa vai cumprir. Dá vontade de falar, tirem os maridos de perto dessa live, porque essa live deve ser só pra gente. Por que eles vieram hoje? Eu não entendi também. A gente podia somente a partir de hoje mudar o comportamento e eles não entenderem nada que tá acontecendo. Olha como a minha mulher mudou. Mal sabe que 6 horas da manhã tomou na cabeça. Logo tô até suando aqui, misericórdia. Então é fazer com amor e com alegria, sabendo que você tá contribuindo com a promessa do seu marido. E não é porque você vai só gerar, se você puder gerar e quiser gerar e que Deus mandou você, se você tem essa promessa, até isso você vai ser beneficiada. Mas esse ato traz para ele o poder que ele precisa para cumprir a promessa. Ali no caso de Abrão é porque ele seria realmente pai de multidões. Mas às vezes o seu marido tem uma promessa de ser pastor, pregador, de ser um empresário, de ser alguém reconhecido. Porque você está sentando ele também com reis e com príncipes na frente da cidade. Às vezes a promessa do seu marido é que ele vai ajudar a família toda, que ele será um José. Às vezes a promessa do seu esposo é que ele vai encabeçar e vai ajudar outras pessoas, vai abrir negócios, vai ensinar outras pessoas a trabalharem, vai ser um mentor, vai ser um professor, vai ser um juiz. Entendem? Às vezes a promessa que aquela pessoa que você caminha junto tem é tão grande que um ato de apoio e feminilidade ativa o chamado do seu marido. Gente, é muito forte isso, é muito simples e muito complexo. A palavra que está vindo aqui no meu espírito é que a nossa feminilidade vai ativar os projetos dos nossos maridos, a promessa do nosso marido. Às vezes a gente está querendo trazer algo de fora, um sistema, uma nave, pagar um negócio para eles caríssimo. É a nossa feminilidade que vai trazer isso. Porque lá no dia, você vai ser chamada como a esposa de Abrão. É você que vai gerar. É você. E as solteiras, pensem que vocês casarão com Abrãos. E que vocês já orem por esses maridos. E que vocês também já entendam que é esse o nosso papel. De contribuir na promessa deles. Que as solteiras também às vezes vai procurar relacionamentos em que elas carreguem a promessa e não queiram contribuir em nada com a promessa do cônjuge. A gente às vezes não está preparada para um homem que é um sacerdote. A gente condicionou, lembra da live que a gente foi criada, estimulada a ser pai dos nossos irmãos? E qualquer manifestação de provisão, de sacerdócio do nosso marido, a gente já começa o quê? Toma essa vassoura, toma isso daqui, aqui não.
Opa, olha, até tremo. Lá fora, marido rei. Dentro, marido servo. Tá cheio de Agar, gente. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, de nós. Para de falar. Tá cheio de Agar. E não é o seu marido que busca Agar. Às vezes é a gente que tá trazendo Agar pra dentro da nossa vida. Eu faço tudo, menos esse menos aí que você tem que fazer. Eu faço tudo, mas é esse mas aí que você vai fazer daqui pra frente. Bem menina pimpona. Bem sorrindo. Porque é bom. Não é ruim, não. Se fosse ruim, Abrão não tinha aceitado, Agar não tinha ido. Pensa, Saraí na porta da tenda, sabendo o que tá acontecendo dentro da tenda. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, não dá, né? Mesmo sendo em outro tempo, não dá, né? Colocar uma pessoa pra gerar a promessa com seu marido, sendo que você tá lá. Oxi. Você que é a mulher do dono da promessa. Vai abrir espaço para outra coisa, para outra pessoa? Para depois dizer, aí eu vejo o que eu faço com o que vai acontecer. Porque foi isso que ela falou. Depois que nascer, a gente vê o que faz. É isso mesmo? Que você vai carregar no braço uma promessa de algo que era seu e você possibilitou outra pessoa entrar? Depois, desculpa, mas Abraão vai dizer, filha, a serva era sua. Quem trouxe ela aqui foi você. E de mais a mais, faz o que você quiser com ela. Porque eu continuo sendo o seu marido. Gente, olha que doideira. Do mesmo jeito que ele não se envolveu no começo, ele só se envolveu no meio. Do mesmo jeito que ele não se envolveu no começo para buscar, ele não pediu para ela, traz uma jovem lá, traz a sua serva lá, vamos adiantar essa promessa aqui que tá demorando muito. Vamos lá, eu e você. É o filtro, Vanessa, porque se fosse presencialmente, o negócio é rasgado. E é difícil. E eu também tomo muita chibatada, viu? O tempo todo, das minhas amigas, de todo mundo. Tá tudo bem, amo. Entende como que a gente faz o negócio? Ele não pediu. Quem trouxe foi ela. Ela trouxe. Quando ela viu que deu ruim, ela foi lá falar pra ele. O que ele falou pra ela? Do mesmo jeito que você trouxe, pode resolver. Tô com você, querida, do começo ao fim. Mas que teve o fato do meio, teve. Que teve o meio, teve. Por quê? Porque ela facilitou, ela buscou. Agora a fulana tá afrontosa. Lógico que tá afrontosa. Comeu na mesa, deitou na cama. Conhece as intimidades. Fez parte da promessa. Flertou com o dono da tenda. E agora vai querer que ela fique intimidada? Aí já é demais também, né? Aí não dá. A gente vai fazer, gente, live sem gravação, porque a gente precisa ouvir. Essa ainda foi a, acho que, quando for eu aviso vocês. Porque é assim, gente, ou a gente fala sobre as coisas, ou a gente vai começar a ter problema. Ou a gente vê as coisas como elas são, ou a gente vai ficar o tempo todo tampando o sol com a peneira. Eu fiz tudo, mas isso eu não gosto, é isso que você vai fazer. Eu fiz isso, mas isso eu não quero, é isso que você vai querer. E vai querer bonito, porque faz bem. Pra cutis. Entendeu? Não é pra exposição, não é pra distorção, é pra que a gente entenda, pra que a gente viva e desfrute daquilo que é nosso, daquilo que é a promessa dos nossos, daquilo que tá dentro da nossa casa, pra que a gente não ponha pra fora algo tão grandioso que Deus deu pra nós. Né? A gente
se afastou daquilo que funciona e começou a achar que a gente tem que se aproximar de tudo aquilo que não funciona. Vamos voltar um pouco para a essência, para os antepassados. Que lá tem muito segredo revelado que a gente escondeu. Tem tesouros, tem ouro escondido nos nossos antepassados, no sentido de aprendizado, das conversas de antigamente. A gente pegou uma grande mina de ouro, colocou uma grande tecnologia em cima, colocamos um grande piso de cimento e estamos escondendo tesouros lá embaixo. Os tesouros não estão na superfície, eles estão ali para serem escavados. E nós vamos escavar juntos, tá bom? Do que precisar. Vamos orar. Passar disso aqui vai ser proibido para menores. Ai, Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor trouxe para nós. Senhor, nos dê discernimento agora, Pai. Na verdade, Pai, nos dê ação, porque a gente já entendeu o que o Senhor quis dizer. A gente não pode se fazer de desentendida. Que a gente não busque, Pai, agares por aí, Pai, para colocar em situações que depois nós mesmos teremos que resolver. Que a gente não interfira na promessa do outro, mas que a gente se sujeite à promessa do outro, que teve uma promessa da Tua parte. Pai, muito obrigado pelas Tuas instruções, pelas Tuas orientações, por nos colocar num lugar, Pai, que achamos que não é de privilégio, mas é de privilégio, porque nós também carregaremos em nós a promessa dos nossos, Pai. A nossa parte, Pai, é aquilo que a gente tem que fazer, Pai, porque é onde, Pai, que para nós trará leveza. Não adianta nós queremos carregar e influenciar, Pai, e também, Pai, interferir de uma forma que o Senhor não pediu na promessa de outra pessoa, quando nós sabemos o que nós devemos fazer e aquilo que a gente deve fazer, Pai, vai ser benefício para todo mundo. Muito obrigado, Pai, pela Tua orientação pela manhã, Pai. Muitas vezes a palavra que a gente busca não é a que a gente quer, mas nós sabemos que aquilo que o Senhor traz, Pai, é aquilo que a gente precisa no dia. Muito obrigada, Pai. Nos ajude e dê força em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. É isso que a gente tem que fazer, tá? Entenderam, né? Que a gente tem que fazer? É aquilo lá, que foi na metáfora, mas que deixou claro. Tá? A gente faz um pouco de tudo. A gente cuida da empresa, a gente cuida da família. A gente é mulher sábia. A gente é mulher sábia. E a gente não vai deixar a porta da nossa tenda aberta. A gente vai ficar cuidando da nossa tenda. A gente vai lá, entra na tenda, dá uma salam aleikum, volta pra fora da tenda. Menina pimpona, limpando ali a frente da tenda, limpando tudo. Entra na tenda de novo, volta pra tenda, sai lá fora. Fulano, faz isso aqui. Beltrano, tá tudo limpo e arrumado, vou dar uma entradinha na tenda. Tá? Entra na tenda. Entra na tenda, não deixa ninguém entrar na tenda, não. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Obrigada, viu, por hoje. Amanhã a gente volta. 6 horas. Beijo.